Então vamos lá. O Filho de Deus e o Filho do Homem. Esse título de Filho de Deus, longe de implicar igualdade, é muito ao contrário indício de uma submissão. Ora, ninguém é submetido a si mesmo, mas a alguém. Para que Jesus fosse em absoluto igual a Deus, fora preciso que ele existisse como Deus de toda a eternidade. Isto é, que fosse incriado. Então se escreva aqui, lembrando que é a minha modesta opinião. Vamos lá. Todos nós imaginamos essas palavras de Filho do Homem, Filho de Deus. Ora, o dogma diz que Deus gerou desde toda a eternidade. Mas quem diz gerou, diz criou. Fosse ou não fosse desde toda a eternidade, ele não deixa por isso de ser uma criatura e de estar como tal subordinada ao seu Criador. É a ideia que implicitamente se contém no termo filho, né? Nasceu Jesus no tempo ou por outra? Houve um tempo, na eternidade passada, em que ele não existia? Ou é ele coeterno com o Pai? Tais as sutilezas sobre que foram disputadas durante séculos. Em que autoridade se apoia a doutrina da coeternidade que passou ao estado de dogma? Na opinião dos homens que a engendraram, esses homens em que a autoridade fundaram semelhante opinião, ora, não foi na de Jesus, pois que ele se declara subordinado. Não foi na dos profetas, que o anunciavam como o enviado e o servo de Deus. Em que documentos desconhecidos, mais autênticos do que os evangelhos, encontraram eles tal doutrina? Parece que só na consciência e na superioridade das suas próprias luzes. Deixamos, pois, essas discussões vãs, que a mim, por exemplo, nada conduzem, cuja própria solução fosse essa possível. Isso não tornaria melhores os homens. Digamos que Jesus é Filho de Deus, como todas as criaturas que ele chama a Deus de Pai. Como nós aprendemos a tratá-lo de nosso Pai. É o Filho bem-amado de Deus. Por quê? Tendo alcançado a perfeição que aproxima de Deus essa criatura, possui toda a confiança e toda a afeição de Deus. Ele se diz Filho único, não porque seja o único ser que haja chegado à perfeição, tal qual nós conhecemos. Existe, evidentemente, acreditamos outros, mas porque era o único predestinado a desempenhar aquela missão aqui no planeta Terra.
Desculpe o barulho. Se pode parecer que a qualificação de Filho de Deus apoia a doutrina da divindade, o mesmo já não se dá com a de Filho do Homem, que também Jesus deu a si mesmo em sua missão e que constitui um objeto de muitos comentários. Para lhe compreendermos o verdadeiro sentido, nós temos que remontar à Bíblia, da qual nós encontramos, dada pelo próprio Deus ao profeta Ezequiel, que diz: tal a imagem do Senhor que me foi apresentada. Ao ver aquelas coisas, ele diz, caí de rosto em terra e ouvi uma voz que me falou assim: filho do homem, tente de pé e eu farei contigo. Eu falarei contigo, perdão. E tendo me falado dessa maneira, o Espírito ele entrou em mim e me firmou nos pés, e ouvi que me falava, dizendo: filho do homem, envio-te aos filhos de Israel, a um povo apóstata que se retirou de mim. Violaram até hoje ele e seus pais a aliança que eu com eles fizera. Isso está em Ezequiel no capítulo 2, lá no versículo 1 a 3. É evidente que a qualificação de filho do homem quer aqui dizer que nasceu do homem, por oposição ao que está fora da humanidade. A última citação tirada do livro de Judite, ela não permite dúvida quanto ao significado da expressão usada em sentido muito literal. E nós sempre temos que ter cuidado com essa leitura literal. Deus somente assim designa a Ezequiel certamente para lembrar-lhe que, malgrado o dom da profecia que lhe fora concedido, ele não deixava de pertencer à humanidade, a fim de que não considerasse de natureza excepcional. Jesus dá a si mesmo essa qualificação com uma persistência notável, pois só em circunstâncias muito raras ele se diz filho de Deus. Em sua boca não pode ter ela outra significação que não lembrar que também ele pertence à humanidade. Identificando desse modo aos profetas que o precederam e aos quais ele se comparou, aludindo à sua morte quando disse: Jerusalém que me matas, aliás, que matas os profetas. A insistência com que ele se designa por filho do homem parece um protesto antecipado contra a qualidade que, segundo previa, lhe seria dada mais tarde, a fim de ficar bem determinado que essa qualidade ela não sairia de seus lábios. E é de notar-se que durante essa interminável polêmica que apaixonou os homens por uma longa série de séculos, e hoje que ainda continua, que acendeu
fogueiras e fez correr rios de sangue, o que se discutia era uma abstração. A natureza de Jesus, do qual se fizera a pedra angular do edifício, embora deste não falassem e não hajam olvidado uma coisa, a de que o Cristo disse ser toda a lei e os profetas. O amor de Deus e do próximo e a caridade, que ele estabeleceu como condições expressas de salvação. Aferraram-se à questão da afinidade de Jesus com Deus e emudeceram com relações às virtudes que ele recomendou e exemplificou. O próprio Deus ficou apagado ante a exaltação da personalidade do Cristo. No símbolo de Nicéia, disse que apenas o seguinte: creamos num só Deus, etc, etc, etc. Mas aí vem, mas como é esse Deus? Porque nenhuma menção ali há dos seus atributos essenciais, a soberana bondade e a soberana justiça. É que estas palavras teriam sido a condenação dos dogmas que consagram a sua parcialidade para com certas criaturas, a sua inexorabilidade, o seu ciúme, a sua cólera, o seu espírito de vindita, e com que justificaram tantas crueldades cometidas em seu nome. Às vezes é importante o contexto das explicações que temos na Bíblia e lermos com olhos de ver e com o espírito, e não literalmente como normalmente a gente faz. Assim nós entenderemos tudo aquilo que Jesus queria dizer. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.